Olá, boa noite a todos. Deixa eu só desativar o som para não dar microfonia. Isso. Vou pedir a vocês que... Olha que legal, Charline aí, Fátima, Dora, Angélica, Tereza, Maria Helena. Que legal. Arnaldo. Boa noite, Dora. O seu boa noite vai para todo mundo, tá? Pati, todo mundo aí. Seria legal se a gente habilitasse os vídeos, tá? Para quem quiser, obviamente, né? Cristina, beleza? Estamos juntos novamente? Que legal. Vamos dar 5 minutinhos aí. Oi, Tereza. Oi, Dora. Vamos dar 5 minutos aí para o pessoal, né? O pessoal se acomodar. Vou ter que apagar uma luz aqui. Já voltou. Fati, como é que está? Fabiola? Beleza? Oi, Charline. Boa noite. Quem é que se habilita a dar uma boa noite para todo mundo aí? Eu vou abrir o som. Me dá um positivo aí. Quem é que vai dar uma boa noite para todo mundo? Olha lá, Cristina, você. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade. Estou gostando muito das aulas. Ah, que legal. Estou muito feliz e aprendendo bastante. Muito bom, que bacana. Isso aí, o nosso objetivo é impactar o coração de vocês para que a gente possa criar uma massa crítica de pessoas que despertam para esse novo paradigma. É tão simples e, ao mesmo tempo, tão difícil, né? É, verdade. Mudar essa estrutura egóica, mudar esse monolito que nós criamos em torno do que nós... Oi, Arnaldo, como vai? Nós criamos essa estrutura extremamente rígida no nosso sistema de crença, né? Isso é muito difícil romper isso. E vocês se escolheram para treinar a mente nesse sentido, no sentido de afrouxar essa rigidez mental, né? Essa estrutura que o ego criou e hoje se sustenta em cima disso, acreditando que se mudar qualquer coisa, perde o controle, né? É impressionante como nós não somos homo sapiens, sapiens controlators, né? Não nascemos para controlar absolutamente nada e tentamos controlar nossa profissão, tentamos controlar nosso estado de ânimo, tentamos controlar nossos parceiros, tentamos controlar nossos filhos, tentamos controlar nossos pais, tentamos controlar nossas emoções, tentamos controlar, enfim, tentamos controlar tudo e é muito cansativo. Realmente tentar controlar tudo é muito cansativo. Então a ideia é realmente... Oi, Célia, como é que tá? Beleza? Muito bom. Fátima, então é um hábito que nós desenvolvemos que é muito cansativo, isso esgota a nossa energia. Tentar controlar o incontrolável, falhar no impossível. E para essa estrutura que a gente chama de ego, para esse programa mental que a gente chama de ego, simplesmente abrir mão do controle parece que nós vamos ficar loucos. A sensação, quando muitas vezes já me fizeram essa pergunta, tá? Mas, poxa, mas abrir mão do controle, isso me deixa instável, né? É uma sensação de nada ter, de nada poder. E me parece que eu vou ficar louco, né? Parece que eu vou ficar louca. Se eu soltar tudo, parece que eu vou ficar louco. E aí eu costumo perguntar, mas você já se olhou bem para ver o quanto você já está louco?
E essa ideia, né, de que nós não somos capazes de ver o estágio de loucura a que nós chegamos. Nós realmente nos metemos num, vamos dizer, um beco sem saída de se eu não controlo as coisas, me sinto louco. E se controlo, e se tento controlar, me frustro. E esse é um looping que não acaba nunca. E no final das contas, o que é que a gente conseguiu controlar até hoje? Nada. Não conseguimos controlar absolutamente nada. Verdade. Com esse hábito cansativo há décadas e não arrumamos absolutamente nada. E quando a gente pode... Bem, agora já são 8h06, né? Acho que daqui para frente a gente já pode entrar direto no assunto. Hoje o assunto é o alinhamento com o presente como a base para... Oi, Consuelo. A base para recuperar o nosso estado de paz interior, né? O alinhamento com o presente momento para recuperar o estado de paz interior. Sem o estado de paz interior, não é possível fazer o processo de autoindagação. O processo de autoindagação é a base do nosso negócio. Se nós não formos capazes de nos autoindagar, nós não vamos encontrar respostas. Cristina, vou fechar seu microfone. Quer falar mais alguma coisa? Cristina, quer falar mais alguma coisa? Posso fechar seu microfone para não dar ruído aqui? Ok. Já está fechado. Muito bem. Então, essa ideia de que o nosso acompanhamento, esse acompanhamento que vocês estão fazendo, esses encontros online e essas aulas gravadas e todo o material de apoio, isso é uma estrutura que foi criada por mim para que vocês possam realmente se sentir acompanhados. E, em algum momento, entender que não estão sozinhos. Por um tempo, não estão sozinhos. Eu vou acompanhá-los durante algumas semanas, e para alguns isso se torna meses, né? Porque já estamos para as turmas mais... para as primeiras turmas, a gente já está junto há meses, né? Mas para os mais novos, isso é um acompanhamento que ainda está acontecendo com as aulas gravadas e tal. Essa ideia é de que eu possa acompanhar vocês durante um tempo para que depois vocês possam se sustentar em si mesmo, no conhecimento adquirido, movendo-se diante das turbulências. Porque, com toda sinceridade, isso que a gente faz aqui é muito legal, mas é um blá, blá, blá oco. Não tem nenhum fundamento. É conversa fiada jogada fora. Se isso não for aplicado na prática, não serve para absolutamente nada. Essas conversas era melhor que a gente estivesse dormindo. Tá? 8 da noite, vou dormir mais cedo, ao invés de ouvir essa charopada. Porque blá, 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 de blá, 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 nós já estamos até aqui. E a ideia não é essa. A ideia é realmente estruturar vocês de uma maneira que vocês possam seguir sozinhos com uma outra mente, com outro tipo de percepção em relação ao mundo. Quando eu realmente treino a minha mente para mudar a minha percepção, eu já não preciso mais de ninguém, eu já não preciso mais de um guru, eu já não preciso mais de um livro, de um curso, de um seminário, de um congresso, eu já não preciso de mais nada. Eu realmente já estruturei a minha mente de forma a entender como funciona a Matrix, entender como funciona o mundo da ilusão, e a partir daqui é um treinamento mental. Abençoadas sejam as provocações. Abençoados sejam os provocadores. Porque ali está a ponte para a paz definitiva. Se nós não formos capazes de aplicar isso que nós estamos falando aqui diante da turbulência, não vai servir para nada. Isso que nós estamos treinando aqui, nós estamos treinando a mente para atuar em momentos turbulentos. Porque agora, veja, cada um está na sua casa, cada um procurou se acomodar da melhor maneira, o ambiente está tranquilo, não há ninguém aqui provocando nada, enfim, aqui não há turbulência.
Então, quando não há turbulência, eu não posso atuar. A base para uma paz interior, ela só é conseguida diante de um momento turbulento, de um momento de emoção, onde eu não sou capaz de controlar ou de gerenciar o meu estado emocional. Aí sim eu vou ver se esse acompanhamento de 7 semanas serviu para alguma coisa. Porque senão é vazio, é vácuo, não serve para nada. Quantos livros nós já lemos, quantos cursos e congressos já fomos, quantas coisas nós já ouvimos e nada disso conseguiu nos levar a um estado de paz. Eu vou compartilhar com vocês agora eu acho que a Clarissa já colocou isso como material de apoio, mas se estiver lá como material de apoio, está só como uma imagem, porque essa equação eu criei, e isso é da autoria minha, mas, de fato, eu não tirei isso do nada, tá? Isso aí é fruto de muita pesquisa, é fruto de vários autores, né? Eu fui pesquisando vários autores para criar essa fórmula e compartilhar com vocês. Então, eu chamo de a fórmula base, né, para a gente conseguir um estado emocional de paz interior, onde a gente possa fazer o processo de autoindagação. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Trata-se disso aqui. Quem já conhece? Ok. Cristina já conhece porque é a mais nova. Os alunos mais antigos não tiveram oportunidade de ver ainda. Então, Cristina, vai ser bom para você porque vamos rever, ok? Para os alunos mais novos vai ser uma oportunidade de rever. Então, eu vou aqui com o mouse, eu vou puxando a equação para a gente ir juntos, ok? Então, vamos lá. Como nós sabemos já, e vocês já estão para lá de PhD nessa história, quem toma as decisões na nossa vida é a mente inconsciente. E por que é que a mente inconsciente está tomando as decisões por nós? Louvado seja, graças a Deus, que a mente inconsciente está tomando as decisões por nós. Ainda que muitas vezes isso resulte numa complicada situação, porque uma decisão, vamos dizer, uma decisão mal tomada, entre aspas, porque nunca é uma decisão mal tomada, pode gerar um conflito, pode gerar uma separação entre eu e a minha mulher, pode gerar uma atitude violenta entre eu e meu filho, pode gerar uma circunstância de abandono, enfim, uma decisão é algo bastante complicado e não somos nós que estamos escolhendo nossas decisões. Quem está escolhendo nossas decisões é a mente inconsciente. E por que é assim? É assim porque o nosso inconsciente não pode esperar nenhuma interpretação para tomar a decisão. Vocês imaginem o seguinte, que a mente inconsciente ela tem uma velocidade de reação de 0,002 segundos, 2 milésimos de segundo. E a velocidade de reação da mente consciente é 0,004 segundos. Ou seja, o nosso inconsciente reage no dobro da velocidade. É 2 vezes mais rápido. Por quê? Porque o nosso inconsciente precisa decidir rapidamente para nos salvar. Precisa decidir antes de interpretar a circunstância para poder salvar a nossa vida. O inconsciente é que faz a gente pisar no freio sem olhar para frente. E isso, para quem dirige, sabe bem o que eu estou falando. Nós somos capazes realmente de pisar no freio sem estar olhando para frente. E é o nosso inconsciente que está calculando a distância do carro da frente. E nosso consciente perdeu a atenção, mas o nosso inconsciente jamais perde a atenção. Para que vocês tenham uma ideia, vou colocar mais alguns números. Nossa mente consciente processa 2.000 bytes de informação por segundo e a nossa mente inconsciente processa 400 milhões de bytes de informação por segundo. Isso só para que vocês tenham uma ideia
do gigante que está tomando as nossas decisões. Aí, na hora de tomar uma decisão, se adoeço ou se não adoeço, adivinha quem vai ganhar a guerra? Óbvio que vai ser o inconsciente, porque o nosso inconsciente tem a função de dar a solução. Então, vamos ver como funciona essa equação de base da gestão emocional. Porque, no final das contas, o que é que me adoece? O que me adoece é a manutenção de um estado emocional para o qual eu não fui preparado. Nosso organismo foi preparado para enfrentar as 5 emoções. Enfrentar as 5 não, porque a alegria é uma recompensa pelas nossas conquistas, né? Uma leoa, quando caça, quando ela consegue caçar, quando ela abate a sua presa, ela sente alegre, ela sente alegria, porque ela vai alimentar sua cria, ela vai comer, enfim, um ser humano, quando ele consegue alguma coisa, quando ele consegue executar uma tarefa, ou conquistar algo, conquistar um emprego, conquistar uma conquista esportiva, enfim, a alegria de estar com os filhos, enfim, isso é uma recompensa. Alegria é uma emoção que está vinculada a uma recompensa pelos nossos logros, pelas nossas conquistas, né? E a alegria não machuca ninguém. Então, o que é que nos adoece? O que nos adoece é a manutenção dos estados emocionais baseados em medo, tristeza, raiva e asco. Essa é a origem de todas as enfermidades. Então, nós sempre vamos falar da gestão emocional, porque se eu for capaz de gerenciar adequadamente as minhas emoções, eu não só tenho a capacidade de me curar das minhas enfermidades atuais, como me prevenir ou me precaver de não adoecer gravemente, porque algumas enfermidades ao longo da vida sempre acabam acontecendo, nós não somos capazes realmente de gerenciar todos os estados emocionais que nos deixariam livre de qualquer sintoma físico. Isso é muito difícil, embora eu já tenha tido vários clientes que não têm nenhum sintoma físico. É possível você não ter nenhum sintoma físico nesse momento, mas é muito difícil que você passe pela vida sem nenhum sintoma físico. Ou uma dor de cabeça, uma prisão de ventre, uma dor nas costas, uma dor no joelho, uma dor no ombro, uma dor de barriga, enfim. É muito difícil passar pela vida sem um sintoma físico. E nós, eventualmente, teremos sintomas físicos. Mas do que se trata aqui é de gerenciar nossos estados emocionais para que a gente não desenvolva uma doença grave, que venha a nos fazer sofrer por muito tempo e que, inclusive, possa nos levar precocemente daqui. Essa é a ideia, que a gente possa gerenciar nossos estados emocionais. Isso aqui está esquisito. Para que a gente possa ter uma vida mais saudável e umas relações interpessoais também mais saudáveis, né? Porque esses estados emocionais, como eu disse a vocês, acabam fazendo com que a gente, muitas vezes, se separe de um parceiro, ou desmanche um casamento, desfaça uma família, enfim. A ideia é que a gente saiba gerenciar as nossas emoções para ter saúde e para ter um bem-estar social, familiar, enfim. A ideia é essa. Então, vamos lá. Nós todos já sabemos que estamos tomando decisões inconscientemente. Muito bem. Então, a primeira coisa que acontece é uma decisão. O inconsciente já decidiu. E a partir daí, eu puxo uma seta aqui para baixo, por quê? Porque essa decisão inconsciente, ela é sempre uma reação. Isso aqui, espera. Bom, isso não tem nada a ver com a gente. A decisão inconsciente, ela é sempre uma reação da mente inconsciente, ok? Então, por isso é que eu puxo essa seta para baixo, para saber que nós estamos reagindo o tempo todo. Nosso inconsciente reage a estímulos o tempo todo. É uma antena parabólica, buscando situações de um teórico risco ou perigo, ok? Nosso inconsciente fica vasculhando o espaço o tempo todo como um radar, procurando situações de perigo. Então, reage, ok? Reage a estímulos visuais, auditivos, olfativos, gustativos
e táteis, ok? Nosso inconsciente reage aos estímulos dos sentidos. Está sempre reagindo, tomando decisões a partir desses estímulos sensoriais, ok? Interpretando estímulos sensoriais e reagindo o tempo todo. Muito bem. A partir da decisão inconsciente, vejam que essa equação, dessa ponta até essa, isso não leva nem fração de segundo, tá? Nós não percebemos isso, não percebemos isso, não percebemos isso, raramente percebemos isso, e quando a gente vê, já está emocionado. Ok? Quando a gente percebe, a emoção já tomou conta do corpo. E não é necessário falar com ninguém. Basta uma cena, basta um estímulo visual, basta um estímulo auditivo. Não é necessário estar frente ao meu agressor ou ao meu ofensor, nada disso. É muito mais rápido que isso e muito mais sutil. Pode ser, muitas vezes, uma música que me remeta a um passado doloroso. Eu não estou frente ao meu agressor, eu não estou frente a alguém que me abandonou, ou que me violentou, ou que me traiu, nada disso. Não é necessário. Basta um estímulo auditivo. Uma música que me leve lá a uma recordação. E aí eu, já estou emocionado, ou com tristeza, com raiva, ou com medo, ou com asco. Ok? Muito bem. Então, vocês já sabem que isso aqui nós estamos fazendo o tempo todo sem perceber. Não percebemos isso. Mas isso tem que ficar claro, porque quando a gente conhece esse mecanismo, a gente começa a perceber etapa por etapa. Se eu não conheço o mecanismo, eu nunca vou chegar na ponta dessa equação, ou seja, eu nunca vou me emocionar e me dar conta do que está acontecendo comigo. Então, vamos etapa por etapa, ok? Da decisão inconsciente, eu interpreto, ok? Eu já tomei a decisão. Ou melhor, meu inconsciente biológico já tomou uma decisão. A partir daí, eu interpreto isso. Muito bem. Quando eu interpreto, essa interpretação partiu de uma, como eu falei para vocês, percepção sensorial. Essa percepção é a mãe da interpretação. As percepções são a mãe das interpretações. Eu percebo e interpreto, ok? Essa interpretação cria um contexto que eu chamo de realidade, ok? Então, a partir da interpretação, eu crio uma realidade. Eu gero um contexto. Pode ficar por aqui, ok? Muitas vezes pode ficar por aqui. Estamos, como por exemplo agora, estamos tomando decisões, estamos interpretando, estamos gerando um contexto, mas não passamos para essa fase aqui de reinterpretação. Por quê? Porque não estamos emocionados. Aqui não há emoção, estamos tranquilos, aqui não há medo, não há raiva, não há asco e não há tristeza. Ok? Então é porque não houve reinterpretação. Numa das aulas do nosso acompanhamento, eu explico qual é a interpretação, a percepção de primeira, segunda e terceira ordem. Vocês se lembram disso? Os que não se lembram podem ir buscar nas aulas porque está explicado, ok? Nós percebemos o mundo através de 3 formas. São as percepções de primeira, segunda e terceira ordem. Percepção de primeira ordem é simplesmente uma descrição. Este quarto tem 2 portas de vidro, 2 portas de madeira, as paredes são brancas, 4 spots de luz, uma mesa e um armário. Isso é uma descrição, ok? Mas se eu me metesse a dizer o seguinte, esta sala tem 2 portas de vidro, 2 portas de madeira, 4 spots de luz, um armário e uma mesa pequena. Pronto. Aqui eu já estou numa percepção de segunda ordem. Por quê? Porque eu falei que tem uma mesa pequena. Ah, mas Veiga, mas a mesa é pequena? É, a mesa é pequena. Mas a mesa é pequena comparada com o quê? Por que eu acho que a mesa é pequena? Porque podem existir mesas mais pequenas do que essa. E alguém pode olhar para essa mesa e dizer que ela não é tão pequena. Então aqui já não é uma descrição, já não é uma percepção de primeira ordem.
Muito bem, então agora vocês já viram a diferença entre percepção. Percepção de primeira ordem e de segunda ordem. A percepção de segunda ordem já levou embutida uma interpretação. Muito bem, e qual é a percepção de terceira ordem? É isso aqui, é a reinterpretação, que é o julgamento que eu faço do meu primeiro julgamento. Eu julgo um julgamento, ou seja, quando eu julguei que a mesa era pequena, porque dizer que a mesa é pequena é um julgamento. E a reinterpretação, então, é eu julgar um julgamento. Ok? Vejam o nível de confusão que nós já estamos. Ok? Observem que para que eu crie um julgamento em cima de um julgamento, observem o nível de confusão. Nós já estamos anos-luz distantes da verdade. E a partir daqui, justamente a partir desse estado de confusão, é que eu entro numa emoção. Muito bem. Se eu chego nessa ponta da equação, me emociono, com raiva, com tristeza, com medo e com asco, se eu não avaliar... Oi, meu gostoso. O que é? Vem cá, dá um oi para todo mundo aqui. Vem cá. Dá um oi para todo mundo. Fala oi para todo mundo. Boa noite. Fala, gostosão. Não quer falar um oi? Hã? Você já vai dormir? Vai? Tá bom. Agora vai para a mão. Vai. Daqui a pouco o papai vai lá com você. Não, e o papai precisa terminar. Tá? Daqui a pouco eu estou com você, tá bom? Figurinha. Quer ficar aqui? Muito bem. Então, vamos lá. Já estamos aqui na ponta dessa equação sem ter percebido nada, hein? Eu cheguei em casa, olhei meu marido com os pés em cima da mesa de centro. Pronto, basta. Já falei para esse cabrão não colocar os pés na mesa de centro. Já falei para ele tirar o sapato do lado de fora da casa, mas já falei mais de 50 vezes e o cabrão não aprende. E não preciso, isso tudo é muito rápido. Eu já julguei, tá? Eu já estou num nível muito confuso. Muito bem. Ele já me emocionou, ok? Já estou com raiva. Muito bem. Aqui eu necessito de um estado de paz interior. Esse é o motivo do nosso encontro de hoje. Encontrar a paz interior para poder tirar um benefício disso. Então, quando eu me pegar na ponta dessa emoção, eu posso fazer duas coisas. Uma, seguir com a emoção, ok? Já falei para esse cabrão não entrar de sapato em casa e não pôr o pé na mesa. Muito bem, estou com raiva, vou dormir com raiva, vou amanhecer com raiva e vou continuar com raiva. Isso é a primeira opção. Essa vai nos adoecer, ok? E a segunda opção é... um detalhe. Se eu decidir seguir com a emoção, essa emoção valida essa decisão. E aí eu vou dizer que tenho razão. E quando eu digo que tenho razão, e veja, não importa se a circunstância me é favorável ou não me é favorável. Eu sei que eu não tenho razão porque eu fiz um julgamento. Só por ter feito o julgamento eu já não tenho razão. Porque eu, para julgar, precisaria estar na pele do outro. E mesmo que eu estivesse na pele do outro, eu não poderia julgar. Porque eu não tenho todos os dados. E se eu não tenho todos os dados, eu não sou juiz, eu não posso julgar. Isso eu estou falando do ponto de vista dual. Do ponto de vista da unidade, eu não posso julgar porque estou julgando a mim mesmo. Estou julgando a fonte criadora, estou julgando a filiação. Motivos de sobra para não fazer o julgamento. Ok? Então, do ponto de vista dual, eu não posso julgar porque não tenho todos os dados. E do ponto de vista da unidade, bom, aí não precisa nem explicação, né? Porque do ponto de vista da unidade não cabe julgamento. Realmente, no plano, vamos falar com as palavras do curso Milagres, né?
O curso de milagres usa palavras de característica de cunho religioso. E diz que isso não faz diferença nenhuma, porque o curso é um curso de reinterpretação. Então, que nós sejamos capazes de reinterpretar as palavras de cunho religioso. E uma das coisas que o curso usa muito é a palavra Deus. E a palavra Deus, nós sabemos que para nós é muito ambígua. Ela tanto se refere a um Deus Pai amoroso, como um Deus castigador, um Pai castigador severo. Então, quando a gente escuta a palavra Deus, mais confunde do que esclarece. Mas, nesse âmbito, o curso de milagres diz: as palavras não querem dizer nada, nós podemos muito bem reinterpretá-las. Então, o curso diz que no plano de Deus para a salvação não estão incluídos ataques. Então, os julgamentos estão fora, ok? Se eu quero fazer parte do plano de Deus para salvar a mim, para salvar minha família, para salvar o meu país e para salvar o mundo, os ataques não estão incluídos. E os ataques são julgamentos. Então, do ponto de vista da unidade, fora. E do ponto de vista da dualidade, que é onde a gente poderia justificar o ataque, também está fora, porque eu já sei que eu não sei o que é melhor para mim, não sei o que é melhor para o outro, não sei nada a respeito da natureza dessa existência, na verdade eu não sei de nada, e se eu não sei, não posso fazer o julgamento. Muito bem. Então, se eu não questiono a emoção, eu vou validar essa decisão, vou manter o meu estado emocional por um tempo indeterminado. Isso vai me gerar um estresse e isso vai me adoecer. Essa é a primeira opção. Se eu decido criar um estado de autoindagação, para que eu obtenha as respostas adequadas, é necessário que eu crie um espaço de paz interior. Por quê? Porque todos nós sabemos que quando estamos emocionados, quando nós estamos no olho do furacão, as decisões não são as melhores. Todo mundo sabe disso. Se eu estou furioso, se eu estou muito triste, se eu estou com muita raiva, se eu estou com muito medo, eu não vou tomar a decisão adequada. E não vou ouvir a resposta adequada à pergunta que eu estou fazendo. Então, nós precisamos recuperar o nosso estado de paz interior para poder fazer o processo de autoindagação. Então, como é feito isso? Como é que eu recupero? Veja, como é que eu recupero o meu estado de paz interior que me permite autoindagar-me e receber a resposta com clareza? Simples. Eu, na emoção, já estou sentindo a emoção, eu digo, qual é a emoção que domina meu corpo? Por exemplo, na consulta que eu fiz hoje, a minha cliente estava grávida do segundo filho, teve uma discussão com o ex-marido e ele teve uma atitude, eu não preciso nem dizer o que foi, e também aqui nós não estamos aqui para julgamentos, ok? Porque se a gente julgar o ex-marido da minha cliente, nós não estamos entendendo nada, ok? Isso é só para exemplificar que com essa atitude que ele teve, ela não sabia reconhecer qual era a emoção que dominava ela. Na verdade, ela não sabia reconhecer nem que aquilo era uma emoção. E aí eu fui acompanhando ela e, nessa circunstância, havia medo, era o medo do abandono, medo de provocar ele e que ele abandonasse ela. Havia muita tristeza porque ela estava grávida e ele não estava acompanhando ela adequadamente, não estava fazendo como ela gostaria que fizesse. Havia muita raiva porque ele teve uma atitude, vamos dizer, de pouca cortesia. E havia asco. As 4 emoções estavam envolvidas. E aí é muito importante que eu consiga reconhecer dessas 4 qual é que domina meu corpo. Falando desse jeito parece uma coisa muito complicada, porque eu estou indo muito devagar, tá?
Eu estou indo muito, muito, muito devagar para vocês entenderem o processo. Mas isso depois vocês vão começar a fazer com muita rapidez. Por quê? Porque vocês nem vão ver nada disso aqui. Vocês só vão chegar aqui. Vocês vão... Estou emocionado. Essa emoção, o que que é? Qual é a emoção que domina meu corpo? É raiva. Muito bem. É tristeza. Muito bem. É medo. Muito bem. Muito bem. Estou sentindo medo. Então, primeira coisa, se eu estou sentindo medo, alguma coisa esse medo está querendo me dizer. Eu não vou simplesmente sentir o medo e ficar cagado de medo e daqui a pouco continuo cagado de medo e não entendi nada. O que que esse medo está querendo me dizer? Porque essa emoção está consumindo energia do meu corpo. Para algo será. Então, para que eu obtenha a resposta com clareza a essa pergunta, é necessário que eu invoque um estado de paz interior. Oh, ok, veio. E aí, como é que nós vamos fazer? Já estou sentindo medo. E agora? Eu quero saber o que o medo está querendo me dizer. Muito bem. Aqui nós vamos usar dois recursos fantásticos. São valores que nasceram com todos os seres humanos. Se eu quero aplicar esses valores, é outra história. Mas que nós temos esses valores, não tenho a menor dúvida. E esses valores são humildade e honestidade. Então, eu vou ler para vocês aqui. Esta equação representa o mecanismo pelo qual a mente inconsciente está tomando todas as decisões por nós de maneira tão veloz que nós não somos capazes de reconhecer. É necessário identificar qual é a principal emoção que está dominando o nosso corpo. Raiva, tristeza, medo ou asco. E aplicar os dois valores, honestidade e humildade, para recuperar o estado de paz interior que nos permite fazer a autoindagação e obter as respostas com clareza, livre do calor da emoção. Caso a emoção não seja reconhecida, a mente se apoia na decisão inconsciente e no contexto para reforçar a sensação de que você está com a razão, perpetuando o julgamento e o drama. Aqui eu não disse perpetuando a doença, porque pode ser que ainda não haja nenhuma doença, tá? Mas aqui eu poderia continuar perpetuando o julgamento, o drama e a doença, ou o sintoma físico, ok? Então, vamos aplicar dois valores que são inerentes a todos os seres humanos, ainda que não sejam usados, ok? Um deles, humildade. Que vem a ser humildade, Veiga? Não, eu acho que eu sou humilde, Veiga. Eu tenho a impressão que eu sou uma pessoa humilde. Olha, para ser sincero, eu já atendi centenas de pessoas. Eu, com 30 anos de cirurgião ortopedista, eu lidei com muita gente. E como acompanhante em primeiro bioneuroemoção, depois gerenciamento bioemocional, já acompanhei centenas de pessoas. Eu nunca encontrei uma pessoa, um ser humano que me dissesse assim, quer saber de uma coisa, Veiga? Eu sou arrogante. Eu sou arrogante. Nunca encontrei. Todo mundo me diz que é humilde. Os que dizem que não são humildes dizem que são neutros. Mas ninguém me diz que é arrogante. Talvez porque a própria palavra arrogante ela já seja um pouco asquerosa, né? Nos dá um pouco de repugnância, né? Um sujeito arrogante, né? Até meio bastante pejorativo isso, né? Mas, enfim, esse é o nosso estado natural, a arrogância. E por que é o nosso estado natural, a arrogância? Porque nós nos sentimos culpados. E as pessoas que se sentem culpadas são as pessoas mais arrogantes do mundo. Portanto, nós todos estamos envolvidos entre os top 10 da arrogância. E agora vamos ver por que uma pessoa que sente culpa é arrogante. E isso não é difícil de entender. Isso também está explicado nas aulas do nosso acompanhamento. É fácil entender. Por quê? Porque a arrogância é querer ter razão a qualquer preço. O arrogante sempre está com a razão. E a gente sabe que a felicidade não anda de mãos dadas com a razão. A infelicidade anda de mãos dadas com a razão. Se uma pessoa quer ter razão, não vai ser feliz. Para ser feliz, não pode querer ter razão. E nós queremos ter razão em todas as circunstâncias. Exemplo, quando nós fazemos uma coisa certa, nós dizemos que estamos com a razão. Eu acredito que fiz uma coisa correta.
Quando eu acredito que fiz uma coisa correta, eu digo para mim mesmo, eu estou com a razão. Não é assim? É assim, não é? Aí, quando eu faço alguma coisa que eu acredito que não foi correto, eu digo, eu errei. Eu estou com a razão. Eu errei. Eu tenho razão. Eu errei. Bom, a conclusão que a gente chega é que eu tenho razão quando eu acertei e tenho razão quando errei. E quando é que eu não tenho razão? Quando é que eu vou ser humilde e dizer, olha, eu não tenho razão? Nesse sentido, a culpa, ela é a máxima expressão da arrogância. E a culpa, nós já sabemos, que é o tijolinho com o qual o ego constrói a sua igreja. Culpa. Porque esse é o jogo dual. É esse o jogo que adoece. O jogo que adoece o corpo é um jogo onde a mente se sente aprisionada pela culpa. E a culpa tem mão dupla. Eu me sinto culpado e culpo o outro. E quando eu culpo o outro, eu entro num estado de vitimismo. Então o jogo é culpabilidade e vitimismo. E enquanto nós jogarmos esse jogo, não estaremos sadios, nem do ponto de vista mental, nem do ponto de vista físico. A saúde é sair do jogo da culpa e do vitimismo. Isso está claro. Isso tem que ficar claro. Para que eu tenha saúde física, mental e emocional, é imperativo, é chave sair do jogo da culpabilidade e do vitimismo. Ok? Então, a humildade. A verdadeira humildade requer a aceitação da ideia de que você é a luz do mundo. Este é um passo inicial para aceitar a sua verdadeira função na Terra. Um passo gigantesco no sentido de assumir o seu lugar de direito na salvação. Como eu disse a vocês, salvação de si mesmos, da família, da cidade, do bairro, do país e do mundo. O plano divino para a salvação. Assuma o seu lugar de direito junto ao faxineiro de Deus. Assuma o seu lugar. Você é um coadjuvante trabalhando para um plano maior, esse plano divino. E esse plano divino não inclui ataques. Então, humildade, os verdadeiramente humildes dizem, eu sou um filho... Vejam, é isso que eu tenho que dizer para ser humilde, tá? Eu sou um filho sagrado da fonte criadora, um espírito perfeito, sem forma, atemporal e indestrutível, exatamente igual a todos os filhos da mesma fonte. Portanto, eu não posso ser culpado de nada, nem culpar os demais. O que nós podemos e estamos autorizados a fazer é cometer equívocos. Isso sim, porque se nós viéssemos a esse plano de existência e não cometêssemos equívocos, não haveria evolução. Vocês acham que eu vou evoluir ou curar alguma coisa numa festa? Ou num parque de diversão? Ou no cinema? Ou quando estou distraído? Não. Eu evoluo, eu aprendo com a dificuldade. Eu aprendo quando eu estou na baixa. Nós estamos sempre oscilando entre picos e vales, picos e vales. Na verdade, esse gráfico, uma vez eu fiz isso, Tereza, uma vez eu expliquei isso para o Luquinha e ele entendeu perfeitamente. Nossa oscilação, ela não é assim, ó. Estou vendo que eu comecei aqui e terminei aqui. Ok? Não. Nossa oscilação, ela é assim, ó. Nós vamos oscilando entre picos e vales, mas sempre numa ascendente. Ok? Por quê? Porque a cada vez que eu dou uma baixada, eu aprendo alguma coisa e dou um salto mais alto. Cada equívoco que eu cometo é uma oportunidade de evoluir, é uma oportunidade de reconhecer alguma coisa, de aprender alguma coisa e evoluir. Então, bem-vindos os equívocos. Sem eles, não seria possível evoluir. Então, eu não posso ser culpado de nada,
Porque eu sou um espírito perfeito. Eu sou criado à imagem e semelhança da fonte criadora. Eu fui criado perfeito por uma fonte perfeita. Eu e todos aqueles a quem eu condeno. Então aqui se encaixam os verdadeiramente humildes. Quando eu digo isso, quando eu assumo essa humildade de reconhecer a filiação, o que é a filiação? Todos, né? A filiação, todos os filhos. Quando eu reconheço a impecabilidade do filho, eu reconheço a minha impecabilidade. Eu não posso jamais reconhecer que eu sou impecável quando eu vejo defeito num filho, num irmão. Se eu reconheço um defeito no irmão, eu não sou perfeito. Então, nós estamos pagando um alto preço com o nosso corpo físico, adoecendo o nosso corpo físico, porque estamos vendo imperfeição fora de nós. Quando eu vejo a imperfeição fora de mim, eu assumo essa imperfeição como minha, porque é minha. Sou eu que estou percebendo a imperfeição. Esse sentimento brotou em mim, um sentimento de que há algo errado com o outro. Esse sentimento brotou em mim, foi gerado em mim, partiu de mim, então é meu. Então, o que eu estou vendo? Estou vendo um equívoco, estou vendo um erro, estou criticando, estou julgando, estou condenando. E se eu estou fazendo isso, isso está brotando de mim. Eu sou responsável por isso. Isso está se originando de mim. Então, se está se originando de mim, é meu. E eu, como não posso sentir toda a culpa do mundo, como um mecanismo de válvula de descarga, projeto a culpa no outro. E aí está o ouro, o que o Jung chamava de ouro, que é reconhecer que aquilo que me incomoda no outro é aquilo que eu não consegui corrigir em mim ainda. E aqui eu tenho a oportunidade do aprendizado. Muito bem. Então eu já sei que o primeiro valor que eu vou usar no processo de autoindagação é humildade. Vou reconhecer que eu faço parte da filiação, que sou perfeito como a fonte perfeita que me criou. O curso em Milagres diz o seguinte: o espírito está em estado de graça para sempre. Você é só espírito. Portanto, você está em estado de graça para sempre. Esse é o reconhecimento. Esses são os verdadeiramente humildes. Não importa o que eu faça aqui, não importa a circunstância, não importa os eventos, nada. Todas as situações, todas as pessoas, todos os encontros são encontros santos. São oportunidades para desenvolver o aprendizado e evoluir. E só a isso se prestam, como o curso diz, a palavra valor só se aplica ao aprendizado. Nada mais tem valor. A única coisa que tem valor na Terra é o aprendizado. Se não servir para aprendizado, não tem valor. É pontual, hein? Duro, hein? Pum! Uma tacada só. Aprendi alguma coisa? Aprendi. Tem valor. O evento passou, a circunstância passou, eu não aprendi nada. Pum! Não tem valor. E o curso diz que não existe nenhum encontro, nem que seja um encontrão na calçada com uma criança, que não traga um aprendizado. Se eu encontro com um sujeito no elevador, passo 30 segundos com ele, os dois olhando para baixo, um não querendo olhar nos olhos do outro, ainda que sejam vizinhos, aqui tem um aprendizado. Todas as circunstâncias, todos os eventos, todas as situações, todas as pessoas são oportunidades de aprendizado. Nenhuma exceção. E a gente passa pelo dia todo, é capaz de chegar de noite e dizer: bom, acho que hoje eu não aprendi nada. Foi um dia morto. Um dia que se foi. Não aprendi nada. Bom, vamos lá. Aplicar a humildade, ok? Eu preciso aplicar a humildade aqui, no turbilhão, no olho do furacão. No momento em que o piloto diz: apertem os cintos que nós vamos atravessar uma área
de turbulência. Todo mundo já ouviu isso, né? Então, é aqui que eu vou entrar com a humildade. E é precisamente aqui que eu vou entrar com o segundo valor, que é a honestidade. E a honestidade, nesse sentido, de recuperar a paz interior, eu não sei nada a respeito da natureza dessa existência. Sejam honestos. É necessário recuperar essa honestidade. O nosso inconsciente reconhece quando eu sou honesto. E a honestidade é dizer isso. Eu não sei nada a respeito da natureza dessa existência. Estou aqui e realmente não sei. Eu não sei o que é melhor para mim. Eu não sei o que é melhor para os outros. Eu não sei nada a meu respeito, porque eu ainda sou um ser em constante construção. Eu não posso definir a mim mesmo como isto, aquilo ou aquilo outro. Por quê? Porque eu não estou construído. Estou em construção. Nós somos, os seres humanos, são um gerúndio. Não são particípio passado, nem futuro do pretérito. Nós somos gerúndio. Nós estamos nos construindo a cada instante, até o nosso último suspiro. Nós vamos estar nos construindo. Portanto, é impossível. Nós temos essa mania cansativa de dizer: é que eu sou assim, eu sou assim, eu sou assado, eu sou assim. A gente diz isso o tempo todo sem perceber. Sem perceber que nós estamos fechando todas as possibilidades, que nós estamos em construção. Eu digo eu sou assim, eu digo que eu sou assim, eu nunca vou mudar se eu digo que eu sou assim. Não, sabe o que é? Eu sou assim. Pois está bem. O campo quântico diz: pois está bem, então seja assim. E, olha, hoje está demonstrado pela ciência, a doutora Kiko Glasser demonstrou que quando nós mudamos nossos pensamentos, quando nós começamos a perceber o mundo por um outro paradigma, esse paradigma que nós estamos propondo, há um desenganche neurológico. Os neurônios começam a... Opa! Só um instante, por favor. Minha irmã. Pronto. Então, se eu não sou capaz de dizer que o que é que vem depois da palavra eu sou? Se eu não sou capaz de colocar qualquer adjetivo que eu coloque depois do eu sou tal coisa, essa tal coisa vai me diminuir. Qualquer coisa que eu diga, eu posso dizer, eu sou o melhor cirurgião do mundo, isso vai me diminuir. Por quê? Porque eu não sou só isso. Eu sou o maior estrategista do mundo, vai me diminuir. Por quê? Porque eu não sou só isso. Eu sou um todo. Eu ouvi uma aula da... como é que ela se chama? Suzana Ortiz. Uma pessoa falou sobre uma contemplação de um pôr do sol. Ela falou... ela explicou para a pessoa de que se você contemplar um pôr do sol achando que o pôr do sol é que é o bonito, você não está entendendo nada. O pôr do sol é você. Aquilo está acontecendo, a beleza é você. É porque existe beleza em você que você consegue ver beleza no pôr do sol. Se não existisse beleza em você, você não seria capaz de ver a beleza. E nós somos capazes de ver uma pessoa bonita e sentir inveja, como se essa beleza não estivesse em nós. Esse é um sistema de pensamento, o sistema de pensamento do ego, que acredita que está separado, inclusive, das coisas belas. Que eu deveria ser mais belo do que sou. E mesmo que eu fosse muito belo, mais belo do que o belo,
ainda assim eu gostaria de ser mais belo. Porque o ego nunca se satisfaz com nada. Então, a ideia é, eu não sei nada a meu respeito. E se eu não sei nada a meu respeito, eu não sei nada a respeito do outro. Se eu não sei o que é melhor para mim, eu não sei o que é melhor para o outro. Então, eu deixo de querer ter razão. Nessa hora, quando eu aplico a humildade e quando eu aplico a honestidade, nessa hora, em 2 minutos, isso eu dou a palavra de honra para vocês, em 2 minutos, no máximo, vocês recuperam um estado de paz interior. Ó, muito bem, Veiga. E agora, o que é que eu faço com isso? Já apliquei a honestidade, já apliquei a humildade, já recuperei minha paz interior, e agora? O que é que eu faço com isso? Muito bem. Esse é o momento da autoindagação. Nesse momento, você vai dizer qual foi o pensamento original. Isso eu estou indo bem devagar para vocês entenderem. Depois vocês vão fazer isso com muita velocidade, tá? Quando vocês se emocionarem, a primeira pergunta, a reconhecer a emoção, a primeira pergunta vai ser: qual foi o julgamento? Qual foi o julgamento que eu fiz? Porque eu estou emocionado. Para eu estar emocionado, eu fiz um julgamento. Não é possível estar emocionado sem fazer um julgamento. Muito bem. Qual foi? Ah, eu julguei. Foi tal coisa. Muito bem. Esse julgamento é um pensamento. E aí vocês vão dizer, então qual é o pensamento original? O pensamento promotor. Foi esse pensamento que promoveu o julgamento e esse pensamento que promoveu a emoção. Então, qual é o pensamento promotor? E aí eu encontro, ok? Eu encontro o pensamento que está por trás do juízo, está por trás desse julgamento. Muito bem. Quando eu encontro esse pensamento promotor, eu vou atrás da crença que originou esse pensamento. Porque toda estrutura depende da crença. Isso se chama autoindagação. Então eu já sei. Eu julguei que o meu marido está com o pé em cima da mesa de centro. Muito bem, esse foi o julgamento. No que foi que eu pensei para julgá-lo? Eu pensei que não se deve colocar o pé na mesa de centro. Ok? Isso é falta de educação. Então eu julguei que ele não tem educação. Ok. Se eu julguei, eu estou alucinando, estou criando um exemplo hipotético, né? Se eu julguei que ele não deveria colocar o pé aí, eu julguei através de um pensamento. E esse pensamento tem que estar ligado a uma crença. Qual é a crença? É a crença de que um sujeito, por exemplo, alucino, tá? De que um sujeito que coloca o pé em cima da mesa de centro é um mal educado. Pronto. Eu, através de uma crença, que eu posso, essa crença pode, ela pode até ter um fundo de verdade, não é? Talvez fosse melhor não colocar o pé em cima da mesa, não é? Mas essa crença está me fazendo sofrer. Porque, no final das contas, a pessoa, o cabrão que está com o pé em cima da mesa, não está com raiva de nada, não está com medo, não está com tristeza, não está doente. E eu, que tenho essa crença de que alguém não deveria colocar o pé em cima da mesa, de centro, sim, eu estou sofrendo, estou emocionado, estou com raiva, estou criando uma porção de toxinas no meu corpo, estou adoecendo e o cabrão nada. Então, eu, nesse momento, posso dizer para mim mesmo, mas eu tenho razão? Realmente eu tenho razão? A minha crença de que alguém não deveria colocar o pé em cima da mesa é verdadeira? Se essa mesa está aí e a pessoa pode colocar o pé em cima para descansar seus pés, por que é que eu vou fazer por que é que eu vou criar um caso com isso? Se eu posso muito bem permitir que essa pessoa coloque os pés em cima da mesa para descansar suas pernas, para que é que eu vou criar um caso com isso? E depois, se por acaso a mesa estiver suja, eu peço a essa pessoa que limpe, ou se isso me incomodar muito, eu mesmo limpo. Mas eu não vou me emocionar com isso, eu não vou me permitir adoecer com isso. Veja, eu criei uma situação hipotética que é uma bobagem, tá? Mas nós adoecemos por bobagens.
Nós nos separamos dos nossos maridos e das nossas mulheres por bobagens. É por causa de uma tampa de uma pasta de dente, é por causa de um pé em cima da mesa, é por causa de uma bobagem. E essas bobagens são o nosso dia a dia. Então é preciso que eu esteja atento. Por quê? Porque eu faço esse mecanismo muito rápido. E aí, quando faço isso, estou perpetuando um estado emocional que me tira do presente. Por quê? Porque os julgamentos, todos eles, que são feitos a partir de uma crença e de um pensamento promotor, estão ligados ao passado. Eu não estou no presente quando julgo, porque o Curso Milagres diz, você só vê passado. Tudo que você vê é passado. Por isso é que a gente julga tanto, porque a única coisa que a gente vê é o passado. E quando eu vejo o passado, eu não estou vivo, eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo, porque a vida não acontece no passado. Estou perdendo tempo. Estou perdendo minutos e segundos, horas e dias preciosos da minha vida, porque estou vendo o passado. Porque se eu não olhar para o passado, eu não sou capaz de julgar. Todo julgamento está atrelado a uma memória. E quando eu vou ao passado, eu deixei o presente. Se eu deixei o presente, eu não estou em paz. Para criar esse estado de paz, eu devo deixar o passado. Esquecer toda a memória, esquecer minha história, esquecer quem eu penso que sou. Só assim eu recupero meu estado de paz interior. Só assim eu consigo controlar meu estado emocional. Isso é o que vai me fazer me curar de uma enfermidade e me proteger de muitas outras. É viver no presente, livre da culpa e do vitimismo. Então a ideia é manter a mente focada naquilo que está acontecendo, sem o hábito cansativo do controle, porque tentar controlar é inútil. É um gasto enorme de energia sem função. E nós estamos nos consumindo com essas tentativas de controle quando é impossível controlar. Então, a atenção completa. Hoje existe o Jon Kabat-Zinn, né? Que é o pai do Mindfulness. Né? Que o Mindfulness é uma técnica de constante alinhamento com este momento. Não perca a sua atenção a este momento. É isso que te faz feliz, é isso que te faz alegre, é isso que te conecta com o seu self, com o seu ser superior, é o alinhamento com o momento presente. É isso que faz com que você seja aquilo que você veio ser, alegre e feliz. Não é necessário que aconteça absolutamente nada. Não é necessário uma expectativa em relação ao futuro, nem um evento, nem nada que aconteça para que você seja feliz. Felicidade é um estado interior de doação. Onde eu passo, eu distribuo felicidade. Eu não posso esperar que aconteça nada para que eu seja feliz, porque isso não é felicidade. Isso se chama expectativa. E isso é o que frustra a nossa fórmula. Todos vocês já estão para lá de habituados, já sabem a fórmula de cabeça, aplicam a fórmula muitas vezes por dia. Assim espera. Porque realmente a fórmula, o que ela faz? Ela alinha a gente com o momento presente. Não é possível nós encontrarmos um estado de paz, de alegria e de felicidade se nós não estivermos alinhados com esse momento presente. E para estar alinhado com esse momento presente, eu preciso abandonar a ideia de quem eu sou. É necessário abandonar minhas memórias. Nós só utilizaremos memórias para coisas práticas, mas nunca para um julgamento. Porque o julgamento sempre será um auto-julgamento. Não é possível brigar com ninguém. Sempre que eu brigo com alguém, eu estou brigando comigo mesmo. É uma realidade espaço-temporal própria minha, ninguém vê o mundo como eu vejo, ninguém interpreta o mundo como eu interpreto, eu sou um ponto de vista exclusivo da fonte criadora, eu vivo num mundo particular meu, ninguém vê como eu vejo, então sempre que eu brigo com alguém,
estou brigando comigo mesmo. E se eu estou brigando com alguém, é porque eu fiz um julgamento, é porque eu saí do agora, é porque eu fui ao passado buscar uma circunstância dolorosa, buscar uma memória de dor e trouxe para corromper esse momento. Então a ideia é prestar atenção a esse momento, se concentrar nesse momento, indagando-se o tempo todo quando aconteceu um estado emocional. Veja, nós já estamos aqui há mais de 1 hora, ninguém se emocionou. Ninguém se emocionou, vamos dizer, ninguém se emocionou com nenhuma das 4 emoções, eu espero, né? Ruins. Mas, de alguma maneira, nós estamos aqui com alguma alegria, né? Eu posso observar sorrisos nos rostos de vocês. Então, alguma alegria já está brotando aqui. Porque, na verdade, a emoção, a alegria também nos move o tempo todo. Então, de fato, aqui a emoção, a alegria não vai machucar ninguém. Esse estado emocional é um estado que me favorece, que me faz ser quem eu sou. Essa cliente de hoje, ela chorava muito, chorou quase a consulta toda. Gastou quase uma caixa de lenço, chorou por 2 horas. E no final, ela estava rindo da história dela. E eu disse para ela, isso é sensacional, porque o teu inconsciente começa a desenganchar. Porque ele diz o seguinte, como que eu estou sofrendo há anos por essa informação e agora estou rindo da mesma informação? Porque eu a conduzi a entender que aquilo, de fato, era jocoso. E havia jocosidade ali, havia algo de cômico naquela circunstância. Porque quando a gente vê de perto mesmo, é engraçado. É que quando a gente está vivendo a circunstância, a gente quer que saia do nosso jeito. A nossa frustração é porque não sai do nosso jeito. Todas as doenças, elas são a mesma coisa. Não está saindo do meu jeito. Ou alguém está fazendo o que eu não quero que faça, ou alguém não está fazendo o que eu quero que faça. Não tem outra alternativa. Se eu estou doente, é por uma dessas 2 razões, que poderia ser resumida numa só. Não está saindo do meu jeito. Quando eu percebo que isso chega a ser engraçado, porque tem que ser do meu jeito o tempo todo, tem que estar sob o meu controle o tempo todo e nunca está, eu começo a rir das minhas próprias desgraças. E isso vai desenganchando os neurônios e a doutora Kiko Glasser diz que nosso cérebro é tão flexível, nosso sistema neurológico é tão flexível que ele é capaz de criar novos atalhos, ou seja, eu consigo mudar os meus atalhos neurológicos em 2 horas. Tamanha flexibilidade do nosso sistema nervoso. Através de uma percepção diferente, eu consigo, com essa plasticidade neurológica, eu consigo mudar os meus circuitos neuronais em 2 horas. É físico, é uma alteração física no cérebro. Não é isso, isso foi demonstrado. Que é possível fazer... Deixa eu beber um pouco d'água aqui. Pega um copo d'água para mim, por favor. Então, nós podemos aceder a esse estado de contemplação da alegria e da felicidade que é inerente a nós quando estamos realmente decididos a viver a vida. E a vida só se vive no presente. Toda vez que eu levar o meu estado presente para uma memória, eu estou morrendo um pouco, estou me matando um pouquinho, estou me suicidando, ok? Eu fazer um julgamento é um suicídio. Não só porque adoece e mata de fato, mas porque eu deixo a vida. Eu deixo de usufruir o único momento que a vida me dá, que é esse. Então, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Agora, daqui para frente, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida para que eu possa responder. Deixa eu ver o chat aqui. Bate-papo. Vamos ver o bate-papo. Tereza, tenho praticado o não sei, espetacular a libertação com essas 2 palavrinhas. Sensacional, não é, Tereza? É uma coisa impressionante como pode ser 2 palavrinhas, como podem mudar a nossa vida.
É impressionante. Eu pratico, e pratico muito, e eu consigo. Agora mesmo, tá? Agora mesmo aconteceu uma coisa aqui em casa. Eu tenho um abajurzinho, quer dizer, tinha um abajurzinho que era um macaquinho, né? Era um macaquinho assim, um macaquinho assim, né? E o Caio puxou a cortina, eu já tenho esse macaquinho há décadas, tá? É de vidro e ferro. Ele puxou a cortina bateu no macaquinho, o macaquinho foi ao chão e se espatifou. Eu olhei aquela história, não, o impacto me entristeceu. Eu olhei aquele macaquinho ali, aqueles pedaços, o macaquinho todo espatifado, e disse: eu tenho duas coisas a fazer. Ou eu aprendo dessa tristeza, ou vou julgar meu filho, vou ficar pé da vida, não vai resolver nada, não vou aprender nada. E eu decidi. Eu disse: eu não sei. Será que eu precisava desse macaquinho pro resto da vida? Não sei. Não sei. Provavelmente não. Muito provavelmente não. Mas pode ser que eu compre outro, não igual a esse, mas pode ser que eu compre um mais bonito. Ou talvez eu nem use. Eu não sei. Então, essas coisinhas acontecem toda hora com a gente. O tempo todo acontecem essas coisas. E você pode decidir o tempo todo se você vai escolher. O que você quer? É necessário escolher a cada instante. Não posso escolher no dia 31 de dezembro, ir lá na beira do mar, dar 3 pulinhos na onda e dizer: o ano que vem eu quero paz. Não funciona assim. Não adianta escolher de manhã, abrir os olhos e dizer: hoje eu quero paz. Não funciona assim. Funciona quando o macaquinho cai e espatifa. Aí funciona. Olha a Charline com um gato. O arquetipo do gato é liberdade, Charline. Muito bem, vamos ver a Dora. Eu já ouvi isso de você. Acho que em alguma aula do programa. Pode ser sim. Não, porque a novidade aqui é a equação, tá? Mas certamente que tudo isso já está dito em alguma aula, né? Então, você mostrou na aula anterior, sempre é bom rever. Isso mesmo, porque vocês são da última turma e a última turma já pegou essa equação. Então, a Cris. Oi, Cris. Deixa eu ver se eu encontro você aqui, teu vídeo. Deixa eu ver se teu vídeo está aberto aqui. Fátima Consuelo, é o Ferreira que está aí. Oi, Cris. Maravilha. Muito bem. Então, quando reconhecemos como estamos funcionando na mente através das leis biológicas ou da nossa ancestralidade? A árvore genealógica é tão somente para nos reconhecermos e, a partir daí, passarmos a olhar para o aqui, agora, desfrutando com entusiasmo. Perfeito. Ou seja, olharmos nosso sistema biológico e as crenças mais profundas é como ver o passado, mas seguir adiante no aqui e no agora. Exatamente. Então, você pode consultar o passado realmente. Se você quer consultar o passado, consulte o passado. Mas duas coisas. Observe duas coisas. Primeiro, use o passado como um trampolim para te impulsionar adiante, não para te atrasar. E segundo, não se permita usar a memória para condenações. Se você tem alguma coisa do passado para te ajudar em termos práticos, sim, vá buscar o passado. Utilize no presente como um impulso para seguir adiante. Se isso não corresponde a um juízo de valor. Se isso é um juízo de valor, não vai servir para nada, vai te atrasar. Ok? Então, pode recorrer à memória? Sim, mas recorra à memória para uma coisa prática. Por exemplo, uma coisa profissional. Ok? Um dado profissional, eu recorro à memória. Por exemplo, eu sou cirurgião. Se eu esquecer o que eu sei, eu não vou conseguir operar. Tá? Então, eu recorro à memória para coisas práticas. Mas para juízos de valor, não. Ok? Então, vamos ver aqui. A Fátima. Muito legal, eu entendi muito melhor hoje. Obrigado. Maravilha, Fátima. É assim. Por isso é que muitas vezes é bom repetir, tá? Por isso eu gosto desses encontros coletivos. Porque muitas vezes vocês assistindo a aula, aquilo passa e, puxa, eu não sei se eu entendi direito. Será que é isso mesmo? Então aqui nós estamos... Por isso se chama acompanhamento online. Não é um curso simplesmente. É um acompanhamento online. A minha satisfação é estar com vocês.
é acompanhar vocês a outro estado de consciência, da onde vocês possam ver por uma outra perspectiva. E eu que faço o mesmo. Sigo com vocês, treinando todo dia, treinando a minha mente para ver com olhos inocentes, treinando a minha mente para ver com honestidade e com humildade. Sempre treinando a mente, treinando a mente. É isso que vai nos levar para um outro estado de consciência. Esse outro estado de consciência cria uma massa crítica. Nós estamos fazendo o quê? Criando uma massa crítica de pessoas que estão se mudando para um outro paradigma. Quando essa massa crítica se junta, quando muitas pessoas se juntam com o mesmo sistema de pensamento, isso cria um holograma. E esse holograma, quando esse holograma ele é feito com a energia do amor e não com a energia do medo, ele se expande com velocidade. Por quê? Porque é agregador. O medo desintegra, o medo separa, mas o amor não, o amor junta. Então o holograma, esse novo pensamento, esse novo sistema de pensamento, ele se expande com velocidade e ele pode atingir o globo todo, como a experiência do centésimo macaco. Vocês devem conhecer a experiência do centésimo macaco, não é? Conhecem? Quem é que não conhece a experiência do centésimo macaco? Não conhece, Fátima? Pois então eu vou contar rapidamente. Eles estavam observando macacos de uma ilha no Japão depois da guerra e eles começaram a jogar umas batatas para os macacos comerem. E uma macaca chamada Ima, ela de 1 ano e meio, uma macaca de 1 ano e meio, ela começou a lavar as batatas na água, porque a batata ficava com areia, e ela começou a lavar a batata na água para comer. A mãe dela começou a ver aquilo e começou a lavar a batata também. Em pouco tempo, todos os macacos da ilha estavam lavando as batatas. Isso, eles começaram a observar isso como sendo um pensamento, uma conduta aprendida, né? E, de fato, era uma conduta aprendida. Os mamíferos têm uma série de neurônios aqui. Os italianos descobriram que nós, mamíferos, temos uma série de neurônios aqui no pré-frontal, que se chamam neurônios espelho, justamente para que a gente possa aprender sem que ninguém ensine. Nós aprendemos vendo. Todos os mamíferos têm isso. Se chamam neurônios espelho. Tá? Por isso que uma criança aprende do pai e da mãe, não precisa ensinar. É só aprende vendo. Muito bem. Quando o número X de macacos da ilha de Fukuda, quando o número X de macacos dessa ilha adotou o procedimento de lavar as batatas, os macacos das ilhas ao redor começaram a lavar as batatas. Isso se chama holograma. Entende? É quando o número X de indivíduos atinge um estado de consciência, esse estado de consciência se reflete para todos os indivíduos da raça. Pois tornemo-nos nós o centésimo macaco. Essa é a nossa proposta. Vamos nos tornar o centésimo macaco. Como? Criando esse holograma de paz, de alegria e de amor. Aprendendo a viver o momento presente como o único momento que existe. Porque é isso que ele é. Não há nenhum outro momento. A memória é memória, não existe. E o futuro, ninguém chegou. Então, nós podemos viver a vida no presente, que é onde nós encontraremos um estado de paz, de alegria e de felicidade. Vamos ver. O Arnaldo dizendo, a Cris também está dizendo alguma coisa aqui. Lembro sempre de você falando que há crenças tão profundas com base em leis biológicas que querer mudar só se virasse a meia. Exatamente. Foi o que eu falei isso com a minha cliente de hoje. Se você quer mudar a sua vida, é como meter a mão numa meia, uma meia, essas meias de mulher, essas meias compridas, mete a mão lá na ponta e faz assim, ó. Puxa no avesso. Exatamente isso que nós estamos fazendo. Virar nosso sistema de pensamento do avesso. Porque isso que nós temos tentado não funciona. Já está demonstrado que essa nossa forma de pensar entristece, adoece e não serve para nada. Serve para destruir o planeta. Serve para a gente viver numa sociedade doente. Né? Quem é Jiddu Krishnamurti que dizia enfermidade é você estar perfeitamente adaptado a uma sociedade doente. Isso é enfermidade. O Arnaldo, o passado sempre se faz presente de forma involuntária. Como devemos exercitar para que esse pensamento, principalmente os fatos ruins que nos aconteceram? Arnaldo, exatamente como eu ensinei aqui.
quando você perceber que julgou, você recorreu ao passado. Simples assim. Porque não é possível julgar com o pensamento do presente. Você só vai conseguir fazer o julgamento se você recorrer ao passado. Eu vou ter que ligar aqui só um instantinho. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Estava acabando a bateria do notebook. Então, principalmente os fatos ruins que nos aconteceram. Exatamente. Se te aconteceu algo doloroso no passado, você vai usar essa dor para fazer o julgamento. E aí que a gente entra pelo cano. Deixa esse passado de lado. Quando esse passado vier em forma de julgamento, reconheça qual é o pensamento promotor, que crença está por trás. Eu fui ao passado, eu fiz um julgamento, eu já fui ao passado, eu já me atropelei, já patinei, já tropecei. Agora eu quero saber, eu quero aprender. Porque a patinada, tá ok, patinar todo mundo patina. Eu posso patinar e aprender, e patinar e não aprender nada. Então, se o passado, você botou assim, sempre se faz presente de forma involuntária. Claro, é normal. Nosso sistema de pensamento é esse, julgamento. Mas nós estamos aqui para aprender a reverter o sistema de pensamento, para criar um estado de paz interior, para criar um ambiente de paz. E para isso, você usa o julgamento, usa essa equação. Essa equação, como eu mostrei para vocês, tem um pedaço onde há um julgamento. Há uma reinterpretação em forma de julgamento. Usa isso a seu favor. Qual foi o julgamento que eu fiz? Que pensamento está por trás dele? Encontrei o pensamento, encontrei o juízo. Muito bem. No que é que eu acredito para ter feito esse julgamento? E você vai ver que essa crença é falsa. A crença que originou o julgamento é falsa. E aí você diz, ok, agora já posso trocar essa crença. Vou trocar essa crença por outra. Vou trocar essa crença por uma que não me faça sofrer. Porque essa está me fazendo sofrer. Eu estou sofrendo porque o fulano está com o pé em cima da mesa? Poxa, ora bolas. Que ele fique com o pé em cima da mesa e que eu siga feliz? Porque essa crença está me fazendo sofrer. Está me levando à doença. Estou adoecendo por causa de uma crença. Então, use o passado a seu favor. Ele vem de forma involuntária? Não tem a menor dúvida. É exatamente esse o princípio do nosso sistema de pensamento, julgar. E por que é que a gente julga? O Jung é que dizia isso. O homem julga porque pensar dá trabalho. Isso é muito bom, né? Jung é um espetáculo. Eu sou apaixonado por Jung. O homem era um gênio. Ele dizia que a gente julga porque pensar dá trabalho. Vocês imaginem o seguinte, olha o que eu estou propondo para vocês. Olha a equação. Pode ser que alguns de vocês estão olhando para essa equação e dizendo, louvado seja, não vou conseguir fazer isso. Reconhecer que eu estou tomando uma decisão inconsciente, que eu estou interpretando, que eu estou criando um contexto e reinterpretando através de um julgamento, reconhecer qual é a emoção. Eu não vou conseguir fazer isso. Mas isso, depois que a gente pega a mão, é automático. Quando eu começo a entender o jogo, eu começo a sair do jogo. Não vou jogar mais o jogo da culpa e do vitimismo. Esse eu não vou mais jogar. Esse aí não me ajudou. Até hoje não me ajudou em nada. Só me atrapalhou a vida, só me deixou doente, só me fez terminar meus relacionamentos, me fez brigar com meu filho, me fez brigar com meus pais, me fez perder amizade com as pessoas. Não vou mais jogar esse jogo. E esse jogo está ligado a crenças. E essas crenças estão ligadas ao passado. Vamos lá. A Cris. Ouvi essa história do macaco levando uma palestra do Sheldrake. É isso mesmo. Uns dizem que é banana, outros dizem que é batata. Isso é o que menos importa. O que importa é que o Rupert Sheldrake descobriu os campos morfogenéticos, né? Esse é muito importante. Se vocês quiserem estudar isso, campos morfogenéticos. O que o Sheldrake descobriu? Ele descobriu que quando um número X de indivíduos de uma espécie adquire um conhecimento,
esse conhecimento é transmitido a todos os membros da espécie. E isso é fantástico, porque quando nós criarmos uma massa crítica, esse entendimento vem de cima para baixo e pega todos os seres humanos. É interessante estudar o Sheldrake, tá? Rupert Sheldrake, Campos Morfogenéticos. Numa aula inicial, você cita o livro A Biologia da Crença. É uma leitura complementar ou você apenas o citou? Eu não deixaria passar jamais. A Biologia da Crença, Bruce Lipton. Base. É a chave para compreender a inteligência da célula, a inteligência biológica. Que o que nós estamos falando aqui, o que faz a diferença para nós é o pensamento biológico. O pensamento racional todo mundo já tem. O nosso acompanhamento, o gerenciamento bioemocional, o que ele faz é juntar o pensamento biológico com o racional. E aí sim a coisa fecha. Porque só com o biológico não funciona, só com o racional não funciona. Nós precisamos unir os dois sistemas de pensamento. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Então, tem mais alguém querendo falar alguma coisa aqui? Tem. A Paty. A normose. O professor Hermógenes chamava isso de normose. E o Jiddu Krishnamurti dizia que a enfermidade mental é estar perfeitamente adaptado a uma sociedade doente. É a tal da normose. Se fosse todo mundo normal, o mundo não teria evoluído. Que o mundo agradeça aos loucos. Porque se não fossem os loucos, não teria acontecido nada. Né? Aline, mas eu também posso ser honesta comigo e reconhecer, falando para o outro, o que me incomoda. Deve ser incomoda. Mas eu também posso ser honesta comigo e reconhecer, falando para o outro, o que me incomoda? Claro. Honestidade também é dizer para o outro, claro. Nós podemos ser honestos conosco e por que não ser honesto com o outro? Né? O que acontece é que a gente não... Quando a gente diz para o outro, Aline, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Porque aqui tem um truque, hein? E o ego, eu vou te dizer, tem mais truque que o Batman. Quando você quer dizer para o outro o que é que te incomoda, observe qual é a sua primeira intenção. Porque ao dizer para o outro o que te incomoda, você pode estar usando uma segunda intenção. E aí, de honestidade não tem nada. Se você estiver se comunicando com uma segunda intenção, que é o que nós fazemos via de regra, a honestidade irá brilhar pela sua ausência. Preste bem atenção. Por quê? Já dizia Napoleão Bonaparte, você quer vencer o seu inimigo? Faça com que ele se sinta culpado e você dominará a sua vontade. Quando alguém tentar fazer vocês se sentirem culpados, e isso é rotina, nós tentamos fazer os outros se sentirem culpados porque estamos tentando dominar as suas vontades. E quando alguém quiser fazer com que vocês se sintam culpados, estarão dominando as suas vontades. Ok? Então, muito cuidado para não confundir primeiras com segundas e terceiras intenções. Ok? Tem mais duas mensagens aqui, vamos ver o que é. O grupo Assertiva Mindfulness, liderado por um monge tibetano de Botucatu, está lançando um curso online. Bom, nós já estamos aqui num acompanhamento. Se alguém quiser fazer algum outro, eu recomendaria se concentrar primeiro num, terminar e depois fazer outro, porque senão acaba não prestando atenção direito em nada, né? Mas não tenha dúvida de que o Mindfulness é sensacional também. É uma técnica, tá? É uma técnica, mas nós estamos ensinando a mesma técnica aqui, ok? Eu acho até que, sem querer invalidar o trabalho de ninguém, mas nós nos aprofundamos muito mais do que o Mindfulness. Nós vamos muito mais fundo na coisa. Nós abordamos aspectos aqui que vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar. Isso eu dou minha palavra de honra.
porque nós olhamos com olhar biológico e o mindfulness não tem o olhar biológico, ok? Então, não, veja, não estou invalidando o Jon Kabat-Zinn e nem o monge tibetano, pelo amor de Deus, muito pelo contrário, né? Eu aprendi de uma comunicação mediúnica que eu respeito muito, que diz o seguinte, e eu acho que com isso a gente pode terminar nosso encontro de hoje. Diz o seguinte, eu vou falar em inglês porque foi como eu aprendi, depois a gente fala em português, tá? It's not this or that. It's this and that. And this is that. And I am that. Vamos em português agora. Não é isto ou aquilo. É isto e aquilo. E isto é aquilo. E eu sou aquilo. É lindo, não é? É o conceito da unidade resumido. E aqui eu não vou invalidar nada, porque se eu invalidar alguma coisa, eu estou invalidando a mim. Eu não vou invalidar o mindfulness e muito menos o monge. Agora, eu garanto a vocês que no mindfulness vocês não vão encontrar o pensamento biológico. Ok? Então, nós aqui, eu tenho certeza que eu estou dando o melhor de mim e o que eu achei de melhor no mundo. Tá? Eu fucei muito. Garanto a vocês que eu fucei muito até encontrar isso. E passei por muitos caminhos. Passei por muitas coisas. E passei até perto de Botucatu. Frequentei muito um centro espiritual, um centro de educação espiritual em Araçoiaba da Serra, que é do lado de Sorocaba. Os paulistanos vão saber onde é. E por muitos anos frequentei lá o Robert Rapé, um filósofo holandês. Mas é isso. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Cristina, sou muito grata pela oportunidade. Eu aqui agradeço. Aline, sim, mas falar o que eu sinto sobre o que o pé na mesa me causa é não só abandonar aquilo que me provoca. Você tem uma grande oportunidade, Aline, de olhar um pé na mesa e saber o que é que te incomoda de verdade. Você vai descobrir que não é o pé na mesa. Olha, presta bem atenção no que eu estou dizendo. Quando alguma coisa no outro te incomodar, não fica com a primeira resposta, porque é superficial. Não é isso verdadeiramente que te incomoda. Vamos colocar o exemplo do pé na mesa, tá? Eu acho que estou irritado porque eu já falei não sei quantas vezes para não colocar o pé na mesa. Não é isso. É outra coisa. O estresse é outro. O curso Milagres diz claramente, você nunca está chateado pela razão que pensa que está. O curso não diz que de vez em quando você não está chateado pela razão que está. Nunca! A razão da tua chateação é sempre outra. Cuidado, hein? Você pode ser honesta e deve ser honesta, mas com emoção elevada e intenção clara. Essas duas coisas têm que andar juntas. Intenção clara e emoção elevada. Vamos lá. Intenção clara é a primeira. Emoção elevada, alegria. Se você for movida por uma emoção que não é elevada, que não é alegria, cuidado, você vai estar fazendo um julgamento. E busque sempre a primeira intenção. Maria Cecília, você acaba de ligar seu vídeo. Apenas para que a gente possa se despedir, querida. Então, você pode se despedir. Peraí, deixa eu ver que tem mais mensagens aqui. A Cristina Navarro. Eu que te agradeço a oportunidade, Cristina. Maria Helena. Carlos, nada por acaso. Hoje a sua aula fez entender o que eu vivenciei. Estou trabalhando muito o viver o presente e saindo das crenças. Obrigado. Helena, olha, tudo isso é uma ressonância. Você pode ter certeza de que quando um aprende, todo mundo entrou na experiência. Todo mundo entra na experiência, porque
Cada um de nós está criando essa mesma realidade agora. É um aspecto de cada um de nós. Todos nós estamos aprendendo juntos. Eu que agradeço você. A Cristina poderia repetir? Eu não sei o que você quer que eu repita, Cristina. Me diz o que você quer que eu repita, que eu repito. Escreve aí de novo, por favor. Vou lá na Páscoa. Ah, adora. Vou lá no Robert Rapé. É sensacional. Eu adoro o Robert. A Cris, gratidão sempre, meu querido espelho. Dora, se você puder, manda um abraço para o Robert. A Cris, gratidão para você. Eu que te agradeço, Cris. Espetacular. Você sempre maravilhosa. Sempre nos brindando com suas palavras. Aline, só estou usando o exemplo que você deu. Bom, sim, exatamente. Com esse exemplo mesmo. Então, aplique esse exemplo, que eu dei um exemplo de uma bobagem, tá? Mas nós brigamos por bobagens. Então é isso, observe realmente o que é que te incomoda no outro. Quando você está, por exemplo, querendo ser honesta com alguém, observe realmente o que é que está te incomodando. Porque aquilo que está te incomodando no outro é algo que você não resolveu em si mesmo. E se você quer contar para o outro aquilo que está te incomodando, eu acho extremamente válido. Porque a comunicação dos seres humanos é muito truncada. Nós falamos... Os seres humanos têm uma característica que é fantástica, que é falar e não dizer absolutamente nada. A ideia do ser humano é o seguinte: contanto que eu fale, e o outro não entenda nada, tá bom. Porque se o outro começar a entender, talvez ele descubra alguma coisa ao meu respeito. Nós somos prolixos por natureza. Falamos e não temos objetivo. Não vamos direto ao ponto. Nós queremos uma coisa e damos uma volta. Ao invés de traçar uma linha reta, a gente dá uma volta danada. Quando vê, a gente está perdido dando volta e não sabe mais nem o que quer. Então, cuidado quando você for se comunicar. Se comunique de uma maneira clara e realmente observe se é aquilo mesmo que te incomoda. Ok? Maria Cristina, o pensamento... você poderia repetir? O pensamento... o que é do pensamento que eu já não me lembro mais? Eu não me lembro mais do que eu falei do pensamento. Fala tanta coisa. Tereza, gratidão, Veiga. Aproveito para dizer que gostei muito da live no Instagram de ontem. Sim, ontem a gente estava ao vivo no Instagram falando sobre educação emocional das crianças nas escolas. Projeto de lei, tá? Isso é o nosso... Eu fui convidado para fazer parte de um projeto chamado Cicatrizando a América Latina, que é um projeto que visa estabelecer, a nível governamental, a obrigatoriedade do ensino da educação emocional para as crianças. Vocês não têm ideia, nem os governos têm ideia de quanto dinheiro se poderia economizar de um país educando as crianças, trazendo uma nova geração com capacidade de gerenciar seus estados emocionais. Isso poderia economizar bilhões para o governo, mas a nossa ideia é implantar isso aqui. Isso já começou na Argentina, a ideia deles é levar isso para a América Latina toda, para a América do Norte, depois para a Europa, a África, enfim. A ideia é fazer isso a nível sistêmico governamental. Obrigado, então, Tereza, por você estar com a gente ontem na live e participar disso com sua vibração amorosa, tá? A Tereza, gratidão, Veiga, aproveito para dizer... não, isso a Paty, a frase... Não, quer que eu diga de novo isso? Não é isto... vou falar de novo, Cristina, vou falar de novo. Não é isto ou aquilo. É isto e aquilo. E isto é aquilo. E eu sou aquilo. É o conceito da unidade, tá? Ok. O pensamento, tá. It's not this or that, it's this and that. And this is that, and I am that. Foi ótimo, um Instagram perfeito, sincronicidade. Você também estava lá, Paty? Maravilha. Amanhã tem outro, tá? Amanhã nós vamos falar sobre educação emocional das crianças que vivem dentro dos adultos. Muito legal. Também estou trabalhando com um projeto assim, maravilha. Criando massa crítica, né? Muito bom. Qual o seu Insta? Cecília? carlosveiga.jr.
Maravilha? Mais alguma coisa? Ou podemos ir descansar? Qual o seu Insta? Carlos Veiga. Tudo com minúsculo, tudo junto. carlosveiga.jr. Todo dia a gente põe ali alguma coisa. Eu que te agradeço, Cristina. Todo dia a gente posta um videozinho falando alguma coisa, ou uma frase, ou um texto em JR de Júnior. Carlos Veiga JR de Júnior. Agora. E essa é a nossa contribuição, vamos dizer, gratuita, né? Porque, na verdade, tudo isso, o material que a gente disponibiliza é suficiente para que uma pessoa tome consciência, às vezes com uma frase, às vezes até com uma palavra, tá? E há pessoas que podem comprar, como vocês compraram, um acompanhamento, né, para a gente estar junto. E há pessoas que não têm essa condição, que têm que olhar pela internet e ver o que tem gratuito. E nós disponibilizamos muito material gratuito. E vamos continuar disponibilizando, cada vez fazendo mais vídeos para o YouTube, mas é claro que essas pessoas não vão ter oportunidade de estar ao vivo comigo. Não, essa oportunidade é só realmente para vocês, que eu considero os privilegiados. Meu querido irmão de caminhada, vou partir. Olha, eu também vou partir e nós temos mais encontros online, hein? Vocês vão ficar sabendo, esse aqui acho que nós temos, bom, isso eu não sei dizer quantos, tá? Mas eu sei que temos mais encontros online, vamos estar juntos mais algumas vezes. Continuem interagindo na plataforma. Deixem lá seus comentários. Olha, essa aula aqui eu aprendi isso. Olha, dessa aula não aprendi coisa nenhuma. Me ficou claro tal pensamento. Não me ficou claro tal pensamento. Os vídeos do Instagram estão no seu canal do YouTube? Não. Os vídeos do YouTube são outros. Os do Instagram são uns, do YouTube são outros. Nós contratamos um camarada agora que vai preparar os vídeos do Instagram para YouTube também, porque é outro formato. Mas, por enquanto, não. Os do YouTube são um e os do Instagram são outro. Ok? Bom, quem é que vai se despedir em nome de todos? Pode levantar a mão. Cris vai se despedir. Vou abrir seu microfone. Você está dizendo sim ou não? Eu já não estou entendendo. Está aberto o microfone. Não. Vamos lá. Quem é que quer dar um tchau para todo mundo aí? Vamos lá. Mais uma vez. Maria Cristina. Ela inaugurou, ela deu boa noite de entrada e vai dar o boa noite de saída. Ativa seu... Deixa eu desligar isso aqui, peraí. Permitir. Veja se você consegue... Aí, está livre o seu microfone. Boa noite a todos, boa noite, doutor Carlos. Eu adorei a nossa aula online, aprendendo sempre. Hoje foi muito interessante ter mais participantes, né? Porque outro dia foi só a minha turma. E gostei muito de conhecer as pessoas. Eu acho que nada é por acaso. Estamos juntos realmente por uma grande oportunidade. Que legal, que satisfação. Obrigada. Que alegria me dá estar com vocês. Muito obrigada. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite a todos. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.